Saudações a todos, estamos aqui de volta para mais uma reflexão bíblica. Como eu tenho sempre dito nos meus vídeos, o objetivo deste canal é fazer com que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas e assim também promova o crescimento espiritual. Se você quiser me ajudar a alcançar esse objetivo, é só você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, curtir os vídeos que você gostar e compartilhar os vídeos que você acha que poderão ajudar as pessoas que você conhece, ok? Então vamos à reflexão de hoje. Hoje nós vamos compartilhar um pouco a respeito do ministério cristão no mundo, a vida do cristão no mundo corrompido. Vamos usar como texto básico aqui, um texto de referência, 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 17 e ali um pouco do capítulo 4. Nós podemos afirmar uma verdade que eu creio que você vai concordar. Não é fácil defender alguma coisa que seja rejeitada por uma grande maioria. No mundo em que vivemos, as pessoas sem Deus agem contra Deus e rejeitam tudo aquilo que procede de Deus. Então, defender no mundo corrompido os valores de Deus, os valores do reino de Deus, defender o Evangelho de Cristo, certamente é um grande desafio. Existe uma expressão que nos ajuda a entender isso, é aquela expressão remar contra a maré, nadar contra a correnteza. E de certa forma, é assim que vive o cristão nesse mundo corrompido, procurando defender os valores do reino de Deus. Essa era uma realidade, certamente, na época do apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta a Timóteo. E aqui ele descreve como que era a vida das pessoas da sua época. Vejam só, aqui no capítulo 3, do versículo 2 ao 5. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Portanto, essa é a situação do mundo corrompido, no qual o cristão vive e defende os valores do reino de Deus. Agora, como que os cristãos devem viver nesse mundo e continuar defendendo os valores do reino de Deus? Como viver de forma contrária a essa grande maioria que está vivendo valores que confrontam os valores de Deus? Bom, nós devemos, nesse mundo corrompido, viver, independente de qualquer coisa, uma vida piedosa. Uma vida piedosa significa viver uma vida temente a Deus. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo fala que Timóteo era alguém que estava vivendo uma vida piedosa, apesar da situação, do contexto em que ele vivia, como nós já vimos aqui, como viviam as pessoas, os homens da sua época. E Paulo diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Então o que Paulo está dizendo é que Timóteo estava sim vivendo uma vida de piedade, uma vida de temor a Deus, apesar da circunstância que o rodeava. E aí Paulo fala assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, não é fácil viver nesse mundo os valores do reino de Deus, porque isso confronta a forma como o mundo caído vive. Então, dessa forma, Paulo fala a Timóteo: você tem vivido dessa forma, contudo, esteja atento, porque isso produz perseguição. Mas no mundo corrompido, mesmo que as pessoas que não temem a Deus rejeitem as Escrituras, aqueles que vivem para Deus não devem abrir mão das Escrituras. Por que razão? Bom, o apóstolo Paulo aqui diz no capítulo 3, do versículo 14 a 17, falando a respeito de Timóteo, que ele havia aprendido as sagradas letras com a sua mãe, com a sua avó, e agora ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aqui então nós temos pelo menos dois motivos, duas razões importantes
para que seja mantida sempre a fidelidade às Escrituras, independente de qualquer coisa. Primeiro, porque a Escritura é inspirada por Deus. Ela é a voz de Deus ao coração daquele que teme a Deus. E segundo, porque as Escrituras é útil para todos aqueles que permanecem em fidelidade aos seus ensinamentos. Ou seja, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça e para nos fazer pessoas que caminham segundo aquilo que é bom. Vejam só a importância de nos mantermos fiéis às Escrituras, independente do que aconteça ao nosso redor. Então, viver nesse mundo corrompido requer da nossa parte essa firmeza em obedecer a Deus por meio da sua palavra. E aí nós podemos, finalmente, aqui nesse texto, entender que a nossa vida no mundo corrompido requer de nós que preguemos a palavra com ousadia. É necessário pregar a Escritura no mundo corrompido. Paulo aqui diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Então aqui o apóstolo Paulo fala pelo menos de 3 situações que envolvem a tarefa de anunciar a palavra de Deus nesse mundo corrompido. Primeiro, pregar com insistência, seja oportuno ou não. Pregar com a finalidade de corrigir, repreender e exortar. Sempre a pregação da palavra tem que ter o objetivo de levar as pessoas a entenderem o que é a vida com Deus e não criar confusões. E terceiro, Paulo fala que nós devemos pregar a palavra de Deus com longanimidade e doutrina, com paciência, porém uma pregação firmada na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fala que nesse tempo em que se deve pregar a palavra insistentemente, com fidelidade e com longanimidade, as pessoas não suportam a sã doutrina, mas elas preferem ouvir os seus próprios mestres naquilo que é agradável aos seus ouvidos. Isso está muito claro aqui quando Paulo diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão dos mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, ou seja, querendo ouvir aquilo que satisfaz aos seus ouvidos e não aquilo que de fato é verdade. Então as pessoas de forma geral se recusam a dar ouvidos à verdade. Mas é assim, a nossa vida aqui no mundo como cristãos é como nós falamos no início. É como se fosse nadar contra a correnteza, remar contra a maré. Mas nós não devemos deixar de viver segundo as orientações da palavra de Deus. Como vimos aqui, viver piedosamente em Cristo, permanecer em fidelidade às Escrituras e pregar a palavra de Deus com ousadia. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe ricamente a sua vida.